Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Nós vamos novamente, irmãos, ler a Bíblia, né? Ler a palavra de Deus. A palavra que o Senhor me deu para essa tarde, para falar aos corações de vocês, foi a palavra que Ele já falou ao meu coração e vai continuar falando nessa tarde. A palavra que nós vamos ler agora se encontra em Efésios 6. Efésios 6, no versículo... Efésios 6, a partir do versículo 10, que fala sobre as armaduras de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Irmãos, vamos orar, vamos fazer uma oração nessa tarde. Eu tenho feito tudo assim, conforme o Senhor tem me ordenado, eu tenho procurado fazer, né? Eu já peço perdão ao Senhor se eu não consigo, né? Pela minha falha, pela minha pequenez, eu não tenho conseguido passar tudo que Ele tem falado comigo, mas eu tenho procurado fazer. E nessa tarde nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, o Deus que é todo poderoso e está disposto a nos ouvir e responder de acordo com a vontade dEle. Deus santo e todo poderoso. Ó Deus, nesse momento, Senhor Deus, na Tua presença, nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que nos conforta, Senhor Deus, que tem promessas para nós, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor disse que não tirará nem um jota e nem um tio, Senhor Deus, da Tua palavra. E tudo pode passar, mas a Tua palavra jamais passará. Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Abençoa, meu Deus, a minha vida, abençoa a vida da minha família, abençoe, meu Deus, a minha casa, abençoe, meu Deus, a casa dos Teus servos que se encontra nesse momento, Senhor, ouvindo, Senhor, essa palavra. Ó Deus, aqueles que não estão ouvindo ainda, mas que vão ver, Senhor, depois. Ó Deus, toma o frade nas Tuas mãos. Repreende, meu Deus, toda a fúria do adversário, toda a fúria do inimigo, Senhor Deus, contra nossas vidas, Pai. Eu repreendo no poder e na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Abençoe os lares nessa hora, Pai, onde tem pessoas enfermas, onde tem pessoas, meu Deus, nas quarentenas, pessoas que muitas vezes estão desesperadas porque ouviram, Senhor Deus, e viram coisas, Senhor Deus, que muitas vezes não vêm da parte do Senhor, mas da parte do inimigo, Senhor Deus. Entra, meu Deus, nos lares dos Teus servos. Abençoa, meu Deus, as famílias, Senhor Deus. Entra com providência. Nos dê visão de águia, Senhor Deus. Nos dê, meu Deus, discernimento, Senhor Deus, para saber, meu Deus, o que é certo e o que é errado, Pai. O Deus abençoe a Tua palavra nessa tarde. Aquilo que eu vou transmitir nessa tarde é o que o Senhor tem transmitido ao meu coração. Continue falando, meu Deus, ao meu coração, para que eu possa passar. Porque como o Senhor bem sabe, eu de mim não tenho nada a oferecer, Senhor. Mas o Senhor tem para oferecer a mim e também a todo o povo que estará ouvindo essa mensagem, meu Deus. Eu oro agradecida no nome santo de Jesus, o nosso querido e amado Salvador. Amém.
Irmãos, essa passagem que nós lemos é escrito pelo apóstolo Paulo, né? O servo do Senhor conhece já essa história. Aquele que ainda não é servo do Senhor, procure ser, procure aceitar o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, irmãos, porque não temos outra saída, não temos outro Deus tão poderoso quanto o Senhor. O Senhor Deus é um Deus todo-poderoso e nós devemos buscá-lo, nós devemos nos refugiar no Senhor. Porque ele disse em Salmo 46, eu gosto muito de estar sempre falando sobre isso, ele disse que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Busque o Senhor, busque, esteja se revestindo de todas essas armaduras aqui que foi falado. Aqui o apóstolo Paulo falando, comparando, né, as armaduras daquela época, que eram os soldados romanos. Ele disse para nós, essa passagem agora é para nós: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque os dias são de maus, os tempos são difíceis e a tendência, irmãos, é cada vez mais piorar. E nós devemos ter fé, crer, né? Ele fala aqui sobre o escudo da fé. Nós devemos ter fé no Senhor, porque o apóstolo Paulo ele também diz que o justo viverá da fé. Chegaremos um momento, e esse momento pode ser agora, que nós vivemos pela fé, porque são tantas coisas que nos perturbam. Ou a gente vê televisão, assiste os repórteres, mas a gente não sabe o que é certo e o que é errado. É pela fé, é buscando o nosso Deus, conforme a palavra dele nos ensina, é que nós vamos ter o discernimento, a sabedoria, o Espírito Santo, espírito de sabedoria. Nós temos um espírito excelente, o espírito de sabedoria, e ele é que vai nos ensinar, irmãos, a saber o que é certo e o que é errado de tudo que vemos e ouvimos, né? Por isso que o apóstolo diz aqui: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não, diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. São muitas as ciladas, irmãos, mas se nós estivermos firmes no Senhor, nós vamos nos desviar de todas elas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, irmãos, da maldade. A nossa luta é contra hostes espirituais da maldade. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ele disse que as misericórdias dele é a causa de não sermos consumidos, porque somos pequenos e falhos, mas ele nos protege, ele nos abençoa, as misericórdias dele nos alcança, nos livra e nos guarda de todo mal. Basta tão somente tomar posse da palavra do Senhor, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que possamos resistir às astutas ciladas do inimigo. É o nosso inimigo, inimigo das nossas almas, que tem lutado para que a gente desanime, para que a gente desista, para que haja contenda, né, no meio de pessoas que um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas se a gente estiver firme no Senhor, nós vamos saber o que devemos falar e vamos também saber o que devemos ouvir, né? Porque a gente pode até ouvir qualquer coisa, mas não absorver qualquer coisa, mas sim aquilo que vem do Senhor. Aquilo que vem do inimigo a gente não deve absorver, porque todo mau pensamento, toda coisa ruim, a palavra de Deus diz que o inimigo nele não pode contra o servo do Senhor. Está escrito ali em João, ele não tem poder contra o servo, mas ele pode colocar pensamentos ruins, coisas ruins,
para nos causar depressão, para nos deprimir. Mas o Senhor disse que nós devemos ficar firmes, tomando todas essas armaduras que é lida aqui, você pode ler, né, nessa passagem de Efésios 6, eu sei que todo servo do Senhor conhece essa passagem, que é muito importante. Tomar todas essas armaduras e, por final, o capacete da salvação. O capacete da salvação, tomar posse da nossa salvação. Jamais a gente desistir da nossa salvação. Nós temos que ter certeza da salvação. Às vezes a gente pergunta às pessoas, até mesmo servo, diz assim, você tem certeza da sua salvação? Não, não tenho certeza não. Temos que ter certeza, irmãos. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Devemos tomar posse do capacete da salvação. E tomar posse também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Devemos estar orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Como eu disse naquela palavra de sábado, né, que foi a primeira palavra que eu trouxe aqui, eu falava que tem um tempo determinado pelo Senhor. Nós conhecemos pela palavra de Deus também que existe um tempo determinado pelo Senhor, quando ele mandou aquele povo ali para o exílio, era 70 anos, mas ele disse para orar. Nós devemos orar, né? Devemos tomar posse também da justiça, né? Ser justo, né? Devemos ser justos. Todas essas armaduras que estão aqui, que eu não vou ler de novo, você pode ler. Isso aqui é para a gente tomar posse, viver essa palavra. Nós temos que viver essa palavra. Aí a gente diz assim, mas eu não sou justo assim. O Senhor disse na palavra dele também, que ele olhou cá para baixo, ele não viu nenhum justo. Mas aí, ele mandou o filho dele vir aqui nos justificar. Quando nós aceitamos ele como Salvador, aceitamos como Salvador das nossas vidas, único e suficiente, porque não há outro, Salvador das nossas vidas, ele nos justifica, porque ele nos comprou com sangue. Ninguém matou Jesus por acaso. Eu já vi alguém dizer assim, como é que eu vou pedir para uma pessoa que ele não pôde livrar nem a pele dele? Ele morreu também? Não, ele veio para isso, irmãos. Ele não é nem um Marte. Marte foi Estevão. Quando a gente vai ler aquela passagem, Jesus Cristo já tinha morrido naquela cruz, já tinha ressuscitado, né? Quando Estevão foi apedrejado ali pelos judeus, pelos santos, né? Aquele que se dizia santos na época. Inclusive, Paulo estava lá, Saulo de Tarso, ele consentiu na morte de Estevão, porque ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Depois ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, né? Nós conhecemos toda essa passagem, também essa palavra. Mas antes não, ele consentiu ali na morte de Estevão, né? Aí a Bíblia diz que Estevão, ele foi o primeiro mártir. Foi aquele que ele não queria morrer ali. Ele falou muito, ele pregou a palavra de Deus ali, ele justificou, deu muitas justificações assim, ali dentro da palavra. Porque ele não queria morrer naquela situação, sendo apedrejado. Mas morreu, né? Mas Jesus Cristo não, ele não é nenhum mártir, né? Porque nós vimos que Estevão, sim, ele foi o primeiro mártir. Jesus não, ele veio para isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus. Ele mandou o filho dele nascer de uma mulher, de uma virgem, cresceu. Por quê? Para que ele sentisse tudo que a gente sente hoje. O nosso Senhor Jesus, ele passou fome. Ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é passar sede, ele sabe o que é cansaço, ele sabe o que é passar tribulação. É por isso que ele disse, no mundo, irmãos, terás tribulação, no mundo terás aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Porque ele passou aflição aqui na terra, assim como nós passamos. Ele passou a tribulação aqui na terra, como nós passamos.
Por isso que ele nos conhece tão bem. Ele nos conhece muito bem, ele sabe tudo que nós passamos aqui, porque ele também passou. A diferença é que ele nunca pecou. Ele não pecou. Ele é santo. Aqui na terra ele já era santo, porque ele nunca teve pecado. É a diferença. Nós não, nós somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos. A Bíblia diz que até mesmo nós que somos servos, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Mas somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus e justificados. Então nós nos consideramos justos por isso, através do sangue de Jesus. E a nossa oração é válida. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós devemos orar. Eu acho uma coisa chega assim tão interessante. Eu estava no meu quarto orando, chegou a minha neta Ana Mel, de 3 anos. E ela não me atrapalha. Ela, quando chega no meu quarto que eu estou orando, ela não me atrapalha. Ela chega, me abraça, fica quietinha. Quando eu digo amém, ela diz, terminou, vovó? Eu digo, terminei. Ela chegou, falou no meu ouvido, enquanto eu estava orando, vovó, ora pela minha amiguinha Cecília. Eu achei lindo, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Uma criança tão pequena, com 3 anos, já saber o poder que tem a oração. Ela disse, vovó, ora pela Cecília, minha amiguinha. A Cecília é filha do pastor Mateus e da pastora Abigail, é neta do pastor Pádua. Ela disse para mim, aí eu falei o nome da Cecília em voz alta para que ela ouvisse que eu estava orando pela Cecília. Quando eu estava orando pela Cecília, ela disse, vovó, ora também pela mãe dela. Eu comecei a orar pela mãe da Cecília, pela pastora Abigail. Ela disse também, vovó, ora pelo pai dela. Eu comecei a orar pelo pai dela, porque eu precisava orar até numa voz um pouco mais alta, que ela escutasse, para que ela vê que eu estava obedecendo, né? Eu também estava crendo na oração, assim como, né? Para que ela cresce, que realmente eu estava orando. Ela disse, vovó, ora pela vovó dela. Eu comecei a orar pela pastora Cida. Ela disse, vovó, ora pelo vovô dela. Eu comecei a orar pelo pastor Pádua. É interessante, irmãos, quando nós criamos nossos filhos no caminho do Senhor. A palavra diz, ensina o menino no caminho em que deve andar. Nós devemos ensinar os nossos filhos, nossos netos, os nossos bisnetos, no caminho que estão andando. A Bíblia diz ali em Deuteronômio para ensinar no caminho, ensinar onde quer que a gente esteja, andando pelo caminho, ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. E muito interessante, quando uma criança tão pequena já sabe o poder que tem a oração, que nós devemos orar. Então devemos orar, o apóstolo Paulo diz, para orar em todo tempo, com toda oração e súplica, por nós, por ele, né? Para que saia da boca dele, né? A palavra certa. E também pelos santos, devemos orar pelos santos. Quem são os santos? São os servos do Senhor, das igrejas. E ainda vejo gente dizer assim, eu não sou santo. Nós somos santos sim, porque a palavra de Deus diz que somos santos. O Senhor diz assim, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. O santo, a santa, a mulher santa, ela tem que ter um diferencial. Ela tem que andar na rua e as pessoas perceberem que ela é santa, que ela é uma mulher santa, o homem santo. Somos santos, mas como eu costumo dizer, somos santos lutando contra o pecado. Somos santos lutando contra o pecado, não podemos nunca esquecer disso, que continuamos lutando contra esse pecado, o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o que eu digo nessa tarde a vocês, que estão me ouvindo nessa tarde, é que tome posse da palavra de Deus, das armaduras de Deus, para que você possa estar firmes, como o Senhor diz, firmes e constantes na obra do Senhor. E como eu já disse aqui,
Eu tenho ouvido, assim, pessoas que ainda não são servos do Senhor, mas têm se comunicado, têm falado que gosta da palavra, que gostou da palavra. Se você gostou da palavra, se você gosta, meu irmão, minha irmã, eu já profetizo dizendo que você é minha irmã. Porque a palavra de Deus diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Se você ainda não é servo do Senhor, mas você ouve a palavra dele e você sente aquele desejo, você elogia. Nós não queremos elogio, a honra e a glória é do Senhor, é para o Senhor. Ele que é digno de honra, de glória e de louvor, toda a honra seja dada ao Senhor, porque a palavra é dele. Quando você vê a palavra e você, palavra abençoada, a palavra de Deus, o Senhor quer salvar a sua vida, o Senhor quer salvar a sua família, o Senhor tem uma obra tremenda na sua vida e ele não rejeita esse coração quebrantado. Então tome uma atitude. Faça um concerto com o Senhor. E quando você puder ir a uma igreja, porque por enquanto nós não podemos, né? Nós estamos aí cumprindo uma ordem, que nós não sabemos de quem é essa ordem realmente. Mas para isso nós precisamos ter o discernimento. Pedir ao Senhor. Então, quando você puder ir na igreja, levante a sua mão lá. Aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque quando a gente sente no coração, gosta da palavra, a palavra entra no seu coração, é porque o seu coração é terra fértil. E o Senhor já está te escolhendo. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Então quebrante o seu coração cada vez mais. E tenha um encontro com o Senhor Jesus, que você vai ver. Que apesar de toda a luta, de toda a tribulação que passamos, é diferente. É muito diferente quando temos o Senhor Deus nos confortando, falando conosco todo dia, através da sua palavra. E também nós falando com Ele. O Senhor fala conosco através da palavra dEle. E nós falamos com Ele também através da oração. Vamos continuar orando pelo nosso Brasil, pelo Frade, por Angra dos Reis, para que não chegue aqui essa praga. E tomando posse, dizendo assim, no Salmo 91, nem o mal nos sucederá, e nem praga alguma chegará na minha casa, chegará na minha tenda, nem o mal chegará na minha família. Devemos tomar posse, porque essa tribulação vai passar, essa luta vai passar. Nós só não sabemos quanto tempo, mas eu creio que breve estaremos nas nossas igrejas, louvando e glorificando o nosso Deus, porque Ele é todo poderoso. Eu quero deixar mais uma passagem aqui, irmãos, da palavra do Senhor, que também o apóstolo Paulo escreveu. Se encontra aqui em 2 Coríntios 4, capítulo 4, do versículo 16, 17 e 18. Olha só a palavra do Senhor que diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se veem e as que não se veem são eternas. Irmãos,
A nossa leve e momentânea tribulação tem um peso eterno para nós, de glória muito excelente. Isso não é nada, isso não é nada, não é nada. Isso vai passar. Fique firme, continue firme, se mantenha firme, sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas se mantenha firme. Nós devemos estar sempre firmes, buscando o nosso Deus para nossas vidas, nossa vida da nossa família, buscando salvação para nossas vidas, porque através da nossa vida, através da nossa salvação, o Senhor quer salvar toda a nossa família, toda a nossa família. Amém, irmãos? Eu já agradeço a quem está ouvindo agora, vendo essa mensagem, ou vai ver depois. Eu agradeço e vou dizer para você, irmãos, enquanto o Senhor me ordenar, o Senhor falar comigo para que eu faça isso, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui trazendo a mensagem dele para você e também para mim. Porque quando ele fala primeiramente comigo, ele fala primeiramente comigo. Quando ele quer me exortar, ele me exorta. Ele fala comigo. E a palavra de Deus, ela é como viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até os confins da alma, juntas e medulas, e é hábita para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Olha que coisa maravilhosa. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é ela às vezes a gente fala qualquer coisa, pessoas ficam, pode até se sentir um pouco magoada, mas não fique magoado. Porque a palavra, ela diz que ela corta e sara, ela corta e cicatriza, né? Ela corta e liga, ela passa o bálsamo. É a palavra do Senhor que nos conforta cada dia, até mesmo quando Ele nos exorta, Ele está nos confortando. Que é a palavra do nosso Deus, que ela não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Então, nessa tarde, vou fazer mais uma oração. Se você precisa, irmãos, de uma oração nessa tarde, junte-se a mim nesse momento. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos nessa tarde, porque eu tenho certeza que o nosso Deus estará ouvindo. Ele disse na palavra que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então continuamos buscando o Senhor e orando. Deus Santo e Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, falando com o Senhor nesse dia, nessa tarde. Pai, eu entrego cada pessoa, Senhor Deus, que se encontra necessitado nesse momento, que se encontra em casa, Senhor Deus, que se encontra enfermo. Oh Deus, eu não sei qual é a enfermidade, não sei se espiritual, não sei se material, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor é um Deus conhecedor de todas as coisas. O Senhor disse, meu Senhor, que já conhecia, que já nos conhecia, ainda quando era informe no ventre da nossa mãe. Nós não tínhamos nem forma ainda, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já cuidava, o Senhor já nos formava. E até hoje o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado com o teu amor, com as tuas misericórdias, com a tua salvação, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Toma o teu povo nas tuas mãos. Toma cada pessoa que nesse momento crê no poder da oração. E entra, meu Deus, com providência. Entra com providência, meu Deus, nas áreas necessárias, Senhor. Eu sei, meu Deus, que existem muitas áreas, Senhor, necessitando do teu poder, necessitando do poder do Senhor. Então entra, meu Deus, agora com providência. Visita os lares, visita as famílias. Traz a paz, Senhor, entre as famílias. Traz união, Senhor Deus. Vai tirando, meu Deus, toda a discórdia. Tudo que não procede do Senhor. Vai tirando, vai salvando vidas, meu Deus, nessa tarde. Salva, meu Deus, para a honra e glória
nome do Senhor. Porque não foi à toa, Senhor, que o Senhor mandou o seu Filho Jesus aqui. O Senhor nos amou, Senhor, de tal maneira que Ele que mandou o seu Filho único, que nasceu, cresceu e morreu naquela cruz, Senhor. Não sendo nenhum Marte, não fugiu da morte, Ele veio para isso. Ele quis morrer naquela cruz para salvar a humanidade, Senhor. Para que todo aquele que crê no seu Filho Jesus não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus, Ele venceu. Ele disse que teremos tribulação, mas vamos vencer também, porque Ele venceu. Ele venceu, passou luta. Foram 3 anos no seu ministério, convidando pessoas, convidando aqueles homens para fazer, porque o ministério ninguém pode fazer sozinho. Nenhum líder lidera sozinho, Senhor. Abençoa as igrejas, os líderes das tuas igrejas, Senhor Deus. O Senhor Jesus precisou de pessoas para o ajudar na sua liderança de 3 anos. E cada líder que somos, precisamos também, Senhor Deus, de pessoas para nos ajudar, para estar do nosso lado. O Senhor Jesus, Ele passou aqui no seu ministério 3 anos e depois Ele foi para aquela cruz e ali Ele cumpriu, Ele defendeu isso. Quantas vezes o inimigo tentou para que Ele não chegasse até a cruz, até mesmo ali no deserto, oferecendo coisas para que Ele não fosse para a cruz, oferecendo pão porque Ele estava com fome, 40 dias e 40 noites jejuando. Mas Ele disse ali a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Saramanassuri cantaramanai. Não se preocupe com o pão, meus irmãos. Não fique abastecendo a sua casa. Não tem necessidade disso. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar. Jesus disse que Ele é o pão da vida. Ele disse ali àquela mulher samaritana que se ela bebesse de uma água, jamais teria sede. Ô Senhor, quem se alimentar do Senhor jamais terá fome. Quem se alimentar da água que é o Senhor, água viva, crescerá uma fonte que jorra para a vida eterna dentro de nós, Pai. Deus nos abençoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Precisamos ser perdoados, meu Deus, pelo Senhor. E o Senhor perdoa quando nos arrependemos e pedimos perdão. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor Deus. Nos perdoa, porque nesse momento nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Vem em nós, Senhor Deus, se há algum caminho mau, e nos ajuda a andar no caminho reto. Nos ajuda, Senhor Jesus, a andar no caminho que é o Senhor, que é verdade e é vida. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque eu sei que o Senhor nessa tarde tem ouvido a nossa oração. E eu peço que o Senhor responda de acordo com a sua vontade, meu Pai. Porque o Senhor é um Pai bom, um Pai amoroso. E o Senhor sabe que o Senhor tem o melhor para nós. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos. A paz do Senhor a todos. E eu profetizo toda sorte de bênção e vitória na sua vida e na vida da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Acabou?